quero primeiro agradecer muitíssimo a presença da Nana Moraes, é uma amiga querida, grandes trabalhos, enfim, foi uma pessoa maravilhosa que eu conheci na vida. O Juan também, com certeza, só tem elogios. E muito bem-vinda no nosso podcast Zoom na Fotografia de Moda. Nana, é um prazer recebê-la. Eu acho que você tem muita história para contar, não só sobre a sua carreira, mas como você foi parar na fotografia, porque você teve um pai especial. Então a gente quer saber sobre tudo isso, né? Toda essa história da sua família na fotografia de moda. Bem-vinda, Nana. Olá, para mim que é um grande prazer te reencontrar, né? Nossa, tanto tempo, tantas histórias, aventuras que a gente já viveu, né? Nesse mercado louco que era o mercado editorial. Realmente era um mercado muito doido, né? Ele agora guarda muito pouco, né, do que a gente viveu, na verdade, É né? verdade. São coisas muito, enfim, que estão fazendo parte de uma história, né, de um movimento. E eu costumo dizer que é muito interessante a gente começar a se ver e a olhar, né, para os nossos trabalhos, não de uma forma linear, né? Porque eu acho que quando a gente olha de uma forma linear, a gente empobrece a leitura de tudo que a gente viveu, né? Então eu tenho feito muito esse exercício de ver as coisas como contemporâneas no sentido do com, né? Do tempo, conversando, o tempo que eu vivi com o tempo que eu estou vivendo e eles conversarem, né? Eu acho que aí a gente chega, talvez, numa... Eu não quero falar a palavra maturidade, mas numa serenidade em relação a gente mesmo, né? As coisas também evoluem de uma certa maneira que criam ramificações diferentes, né, Nana? Até você a própria história. Estava pensando aqui que a gente ia mudar o título, tá, de Histórias de Moda e um pouco mais. Vírgula um pouco mais, porque a maioria das pessoas com quem a gente está falando se desdobraram os caminhos, né, que são super importantes, que é a experiência da pessoa, a vivência, que continua sendo fundamental, né, apesar de rotas diferentes. Eu acho que essa ideia, a ideia de contar, né, a história da fotografia e principalmente a história da fotografia de moda, onde nós estivemos inseridas durante mais de 30 anos, é resgatar memórias. E essas memórias, exatamente, não é o que você estava falando, essas memórias têm um significado muito importante no que nós somos hoje. Então, quem estiver nos ouvindo aí, que tiver lá seus 30 anos, ou estiver começando na fotografia, apaixonado por essa área, saiba que conhecer a memória de um setor que a gente é apaixonado é de uma importância enorme. Não só porque a gente vai entender aquelas épocas, aqueles acontecimentos que têm, né, uma influência gigantesca no que a fotografia é hoje, né? Como os fotógrafos hoje estão se estabelecendo, estão se representando através da imagem. É importante entender isso. As pessoas acham que memorizar é uma coisa antiga, memória ai não, já passou. Nada já passou. Nada já passou. Tudo está passando, né? Enquanto estamos aqui. Enquanto estamos aqui, exatamente. Então, voltando ao início, eu sou filha de José Antônio Moraes. Meu pai foi um dos precursores da fotografia de moda no Brasil. Ele é contemporâneo e trabalhou junto com Michel Giquelli, que é um francês que trouxe muitas referências para o Brasil de fotografia de moda. E o David Zing, né? Eu fotografei com ele! Sim, o cara maravilhoso, que terminou no joelho de porco, tocando rock com nariz de porco. Ele era uma coisa incrível. Meu padrinho. Né? Profissional, né?
meu primeiro trabalho internacional foi o David fez. O meu primeiro livro, que eu lancei em 2000, né, 55 Portraits, é dedicado a ele em memória, né, ele tinha morrido há pouco tempo, e foi um grande companheiro na Folha, nos estudos que nós criamos com os fotógrafos na Folha, ele foi fundamental. E era um sujeito genial, até na dizer como você tinha que se vestir, que tem a ver com moda. Você sabe que o David, eu fiz um trabalho para a Folha, quando ele era editor dessa revista, e é uma história, eu vou contar rapidamente, claro, porque eu adoro essa história. Era para fotografar Vera Fischer. Vera Fischer estava no auge da tesourada, no auge da loucura. E aí ele pediu que eu fizesse umas fotos, porque ia ter um perfil dela na revista. E aí ela estava em casa, ela não saía de casa e tal. Ele falou, você tem que ir lá na casa dela, convencê-la, ela está muito arisca, chateada com essa situação toda da imprensa em cima dela, não sei o quê. Beleza, lá fui eu para a casa dela. E aí fiz umas fotos. Quando eu cheguei lá, ela estava sem maquiagem nenhuma, com umas olheiras profundas e muito triste mesmo. Mas beleza, vamos embora. Fiz as fotos e tal. E aí, quando eu cheguei em casa, obviamente era filme nessa época, né? Quando eu cheguei em casa, não, mas quando vi os filmes revelados, eu fiquei muito chateada porque eu não consegui, com a luz, tirar a olheira dela. E a gente não tratava a foto para mandar, né? Porque era filme. E aí mandei as fotos para ele assim, poxa, não consegui fazer um trabalho bacana para o David Zing, que para mim era tão importante, fiquei sim muito chateada. Mandei as fotos e tal, aí não imediatamente, né? Alguns dias depois ele me ligou. Nana, adorei o seu trabalho. As olheirinhas que você deixou são de uma poesia incrível. Opa! Agora, isso hoje, contando essa história, a gente vê como as pessoas especiais da fotografia se importavam com o que realmente importa, né? E isso eu acho que tem a ver com tudo que a gente vai falar daqui para frente. Inclusive falar do meu pai, voltar ao meu pai. Meu pai fez parte, então, como eu falei, da história da fotografia, não só de moda, eu diria da fotografia editorial brasileira. Aliás, essa distinção, fotografia de moda, ela foi talvez acontecendo ao longo dos anos, né? Antes você era fotógrafo, você era fotojornalista, fotógrafo de estúdio, tinha essa divisão, mas quem era fotógrafo de estúdio fazia tudo. Fazia moda, fazia culinária, fazia comportamento, fazia beleza, né? Enfim, as diversas editorias que existiam. E eu lembro muito do meu pai contando como era no Estúdio Abril, na Rebouças, que era dirigido pelo Chico Albuquerque. Chico Albuquerque. E aí ele conta que eles mediam a luz com barbante. Não tinha fotômetro. Você media a luz com barbante, a distância, você ia calculando pela distância da luz. Você não tinha milhões de recursos que foram acontecendo na medida que a linguagem foi tomando importância. Então, de fato, ele foi um precursor. E o Estúdio Abril teve uma importância, o Juan sabe disso, você sabe disso, teve uma importância formativa muito grande, né? O Estúdio Abril, quando eu cheguei ao Estúdio Abril, já muitos anos depois, ele foi do Rebouças, da Avenida Rebouças para o Curtume, na Lapa, né? E do Curtume ele foi lá para o... Para Oiticica. Para Oiticica. Eu cheguei a ir ao Curtume, mas ainda como criança,
Me lembro tanto de ver meu pai fotografando lá e eu chegando assim para encontrar com ele, mas criança mesmo. E até a adolescência, talvez, até uns 14, 15 anos. Eu fotografei com ele lá no Curtume em 81. 81. 81, eu estava na Nova e nós fazíamos as capas. Ele era o fotógrafo das capas da revista Nova. Né? Sim, ele junto com a Fátima Ali desenvolveu o conceito da capa de Nova, e isso também tem a ver depois comigo, mas enfim, ele desenvolveu o conceito da capa de Nova, que era totalmente inspirado, ou até representava a cosmopolita americana. Né? Inclusive, acho que trazia o título, era Nova Cosmopolita. Né? Estava dizendo sobre o Estúdio Abril, é que tinha essa coisa formativa, que era muito importante, que você entrava como assistente 1, passava 2, 3, fotógrafo 1, 2, 3. E você tinha um plano de carreira, você tinha um entendimento da profissão, da linguagem, da técnica, como numa universidade. Né? Mas isso acabou. E não adianta lamentar. Né? Quem viveu, viveu. Né? Então, a minha formação, ela vem muito da formação de meu pai. Eu fui assistente dele, eu fui assistente do Estúdio Abril, fui assistente de outros fotógrafos dentro do Estúdio Abril. E toda essa ideia do fotógrafo fazia um pouquinho de tudo. Alguns acabavam, sim, se especializando e virando o fotógrafo ou a fotógrafa de moda, mas a maioria fazia de tudo. E eu me entendo assim, né? Eu me formei assim, eu me formei como uma fotógrafa que domina a linguagem de estúdio e que, portanto, eu prestava serviço para as diversas editorias, né? Sem distinção. Claro que eu acabei sendo mais escolhida, né? Por determinadas editorias. E eu acho que uma coisa muito forte no meu trabalho e que eu hoje digo que eu sou é retratista. Então, tudo que eu faço, no fundo, é uma linguagem de retratista, né? Mesmo quando eu faço moda. Então, quando você me convidou, por exemplo, para falar de moda, eu falei, mas caramba, eu não sou fotógrafa de moda, né? Eu sou fotógrafa que faço moda. Eu acho que é um pouco diferente. Mas até assumir isso tem um sentido na própria linguagem que eu uso para fazer moda. Porque se eu me pretendo, se eu busco fazer uma moda com cabeça de fotógrafo de moda, eu não vou saber fazer. Não vai ser sincero, né? Então, o meu trabalho de moda, ele está intimamente ligado ao meu trabalho de retrato. Eu acho que eu misturei um monte de coisa na mesma provocação, mas aí Mas eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque eu estou lembrando, por exemplo, de Letícia Sabatella, quando nós fizemos aquele ensaio com ela. Você é uma ensaísta, né? Você é uma pessoa que busca uma essência. A gente queria tirar dela, e era sempre isso que nós buscávamos quando trabalhávamos com você, era tirar uma essência do personagem. Porque a gente trabalhava muito atrizes, né? E elas tinham muito mais a oferecer do que apenas a beleza. Eu acho que o retrato é a essência da moda. E nada mais é do que você retratar uma pessoa, diferente se que ela tem roupas diferentes. Mas uma coisa que você falou que eu acho que é legal é que o que me atraiu sempre na moda, até mais do que fazer um bom retrato, era poder fazer um ensaio, era poder contar uma historinha, mesmo que fosse uma história imaginária. Então, como eu fazia muito, como a Jussara falou, eu fazia muito com atrizes, moda com atrizes, e não moda com modelo, né? As pessoas me chamavam para fazer moda com atrizes, talvez já intuitivamente
por conta do retrato e tal, mas aí o que eu fazia? Eu queria criar uma história para aquele momento. Eu não queria só fazer vários retratos daquela atriz com várias situações. Então eu buscava saber algumas coisas. Aliás, isso eu faço com tudo, até hoje. Antes de fazer um trabalho, saber um pouco daquela pessoa, mesmo que seja uma pessoa que eu já saiba muito, mas saber o que ela está pensando agora, naquele dia que eu vou encontrar com ela, o que está rodeando ela. Então, aí eu acabava criando uma historinha que para mim ela podia nem ser visível, sabe, Juan? Ela podia não ser visível para o leitor, que ali tinha uma historinha, mas era disso que eu gostava de brincar. Então eu inventava para mim mesmo. A revista que eu considero assim a minha principal referência de fotografia de moda era a W. Ensaios de moda da W eram cinematográficos. Exatamente. Né? Era uma. Não é da revista, que era maior, né? Assim. Tinha desde o formato dela, o papel não era papel couché, kérrimo, era um papel meio de jornal. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de botar as coisas nesse lugar. Essa irreverência. E colocar as coisas no lugar do jornalismo, como a moda como comportamento, a moda como rebeldia, a moda como tribo, né? Aí permitia tirar a moda do lugar elitizado. É um pouco mais antropológico, eu acho. E cinematográfico mesmo, sabe? De você criar um roteiro e aí a foto tem um clima que você nem via a roupa às vezes, mas aquele clima dizia muito mais sobre a roupa do que fotografar aquela roupa num fundo branco, né? Então eu sempre curti a moda por esse lado. E sempre admirei muito os fotógrafos que conseguem fazer a moda com o olhar da moda, que eu não consigo fazer. Eu tenho uma admiração, assim, eu falo, caramba, como é que... É o mesmo clique, é a mesma modelo, o clique no sentido, é o mesmo movimento, né? É a mesma modelo, e aquele cara faz uma foto de moda, e eu faço uma foto de comportamento. Entende, assim, a diferença? Eu sempre vi... Então, assim, eu estou dizendo isso porque eu não coloco em escala de valores, né? Eu não estou subestimando o fotógrafo que assumidamente é um fotógrafo de moda. Não é por aí o que eu estou colocando. Eu estou colocando como visão mesmo, que cada um pode, dentro da sua personalidade, da sua história, navegar pela fotografia de moda. Há várias formas de navegar. Eu acho assim, nesse diferencial, quando você está nesse meio editorial, você é uma das raríssimas mulheres que estão fotografando, né? Então, a Marisa, acabei de falar o nome dela. Márcia Ramalho, ela Durst, né? Eu sempre ficava assim, abismado ali, porque eu falei, gente, é só a Nana que faz capa da revista Nova, mas ninguém, era uma atrás da outra, né? E havia uma diferença no fato de ser mulher, no meio daquele monte de fotógrafos estrelas ali, já de tantos tempos e tudo mais. Você sentia alguma coisa nesse sentido ou não? Sim, a capa da Nova é uma história à parte, eu acho, sabe? Porque, assim, quando meu pai, um pouco antes do meu pai falecer, ele já não queria mais fazer muitas coisas. Já estava cansado de capa de Nova, por exemplo, né? Até porque as editoras da revista foram mudando e a revista também foi mudando e tal. E aí eu comecei a fazer ele ainda vivo. Foi quase passado um bastão para mim, vamos dizer assim. E aí fui fazendo. Aí meu pai faleceu e eu achava assim que eu não fazia nada para que isso acontecesse. Aconteceu naturalmente. Não houve um movimento meu para que isso acontecesse, essa passada de bastão.
Mas eu achava que era uma forma de manter vivo o nome do meu pai. Porque a gente sabe que os nomes somem, né? Muito rápido, né? E eu achava que era uma maneira de manter ele junto comigo ali, até que eu fui entendendo que não, né? Mas antes de chegar no não, eu fui fazendo a capa de nova. As editoras me chamavam e elas criaram um time, que não era só eu, fixo, né? A gente tinha um time fixo para fazer, desde a produção, maquiagem, cabelo, Marco Antônio, Cacá, Marco Antônio de Biagi e Cacá Cacá Moraes. Moraes. E eu, era o trio que faziam praticamente todas as capas. Eventualmente, se um número ou outro a gente não fazia, mas era raro, a gente fazia todas. Mas isso também aconteceu num momento que eu fazia praticamente todas as capas da Editora Abril. Eu cheguei a ter 12 capas no mesmo mês, na banca. E não foram poucas vezes. Porque o que acontecia? Talvez pela habilidade do retrato, talvez pelos ensinamentos do meu pai, eu tinha uma técnica, ou eu entendia o que era necessário para uma capa. A gente sabe que a maioria das vezes, por exemplo, de um ensaio que era capa, eu fazia só a capa, não fazia o ensaio. E isso não é porque não tinham fotos maravilhosas no ensaio. Tinham fotos incríveis no ensaio, mas não cabiam numa capa. Porque a capa ela tinha que ter espaço para legenda, para o logo. Cada logo de revista, um era atrás da cabeça da mulher, outro era na frente, né, da mulher, porque a maioria eram mulheres. Tinha que ter espaço para escrever aqui, tinha que ter espaço para escrever aqui, tinha que ter uma luminosidade que se destacasse na banca. Então, o critério da capa não era pela melhor foto. Eu sempre fiquei frustrada com as capas que saíam. Eu falava, poxa, mas aquela outra foto era tão melhor, mas a cor do umbigo, o tamanho do umbigo da mulher, a diretora não gostou do tamanho do umbigo da mulher, que vai chamar muita atenção na capa. E cortavam. Entende? Então, eram uns critérios. Ou então a diretora dormiu mal essa noite e ela acordou de mau humor e ela não quer mais essa foto. Eram esses os critérios. Não, a roupa também, a tonalidade da roupa também tinha muito. Não combina com a chamada. Nossa, tinha todo um. No fundo é um paradoxo, porque a capa é considerada a primeira página do jornal, a capa é considerada o filé mignon, né? Ao mesmo tempo, isso me aconteceu várias vezes, de olhar o ensaio anterior e falar, gente, mas deixaram essa foto de lado e botaram outra, por quê? Era incompreensível, embora eu acho que o público em geral, né, olhando na banca, ele não estava muito preocupado com isso, né, mas a gente ficava, né, eu não, porque eu não fiz muita moda, mas usei muito o Estúdio Abril para a Ellie, para Cláudia e outras revistas, que aliás era uma maravilha, né? Se eu quero um estúdio assim, quero 2 assistentes, quero tudo isso, e tudo estava lá num carrinho quando você chegava, né? Aquela maravilha que funcionava, né? E isso eu acho que ajuda bastante, não? Na CT foi realmente um período muito rico no sentido de produção, porque a gente tinha a estrutura para isso, né? Você vê, Maurício Narras saiu do Estúdio Abril, João Ávila, Mari Queiroz, Crispino passou pelo Estúdio Abril, já era fotógrafo, mas passou pelo Estúdio Abril e formou muita gente, né? Bob Wolfson também. Bob foi assistente do meu pai, né? Enfim, Paulo Weiner, a gente pode aqui, tem uma lista maravilhosa de grandes fotógrafos e fotógrafas que passaram por lá. E era isso, a gente tinha a possibilidade de criar,
tinha a possibilidade de viajar, né? A gente tinha. Aí as coisas vão, né? Um dia entrou um diretor lá no Estúdio Abril que veio do ramo de laranja, da indústria de laranja. Era comum isso. Eu me lembro da Kodak, quando eu estava preparando o livro, estava tudo acertado, aí muda para um cara que era da Johnson Johnson. O cara vendia cotonete e foi Pois é. da Kodak. É impressionante. Depois do seu pai, veio o quem? Pedro Martinelli dirigindo? Porque eu quando entrei na Abril, o Pedro Martinelli era o diretor do Abril. Ele veio depois do meu pai. Depois veio o Fernando Machado, que assumiu. E depois do Fernando que veio esse cara que eu acho que era Davi, mas não importa o nome. Mas o fato é que ele trabalhava com gráficos. E aí ele começou a ver, Juan, que a gente usava muito luz contínua. E a luz contínua gastava mais eletricidade. Então, o que ele fez? Proibiu o uso de luz contínua. E por aí foi até fechar o estúdio. Porque aí, justamente, o que o estúdio tinha de mais maravilhoso, que era formação, que era não preocupação com lucro, e sim com experimentação, com desenvolver linguagens. A primeira câmera digital, Pedro Rubens, na mão do Pedro Rubens, ali ele ensinando para a gente. Ninguém sabia o que era digital. Foi no Estúdio Abril o meu primeiro contato. E luz contínua. O porquê que era importante usar luz contínua e não flash. E isso nos remete ali nos leva de volta ao David Singer, por exemplo, que quando a Manchete deixa de usar um cromo 6x6 e passa a usar o 35. E quando ele apresentou os cromos, o Bloch quase teve, o Adolfo Bloch, quase teve um infarte ali na hora e perguntou como ele ia fazer um negócio daquele jeito. Quer dizer, essas inovações e tudo, né? Tem alguém que ali vira um catalisador dessas mudanças que foram necessárias na fotografia, né? Toda mudança, quer queira ou não, a técnica fotográfica ela passa por mudanças. Total. De muitas coisas, né? Em função dessas mudanças, né? Você vê, eu comecei dizendo que meu pai media a luz com barbante, né? Não, isso é uma loucura, cara. Ele foi o primeiro fotógrafo a fazer uma capa com ventilador, com cabelo ventando. Aliás, essa era a grande estética dele, né? O movimento. Porque não existia isso. As mulheres eram, né, cabelo tal, paradinha, e ele fez com a Ângela Catrambi, eu acho. Ela foi a primeira a ter a imagem com um movimento numa capa. E meu pai perseguia muito essa coisa do movimento, sabe? E eu aprendi muito isso com ele. O Jean Antônio fazia assim, fez cinema e tudo? Não. Meu pai, a formação dele... Admitiu com o barbante, né? No cinema você tinha uma trena, né? Como o filme era muito caro, o foco era difícil com a câmera de cinema, você media realmente a distância com uma trena, né, eu acho, e quer dizer, o barbante aí é uma adaptação da trena, né, já meio fixo, porque o estúdio fazia parte já da estrutura mental do Antônio, né? Agora, Nana, você sabe explicar essa medição com barbante? Porque eu fiquei agora imaginando. Pela distância mesmo, eles calculavam a densidade da luz pela distância dela. E aí tinha os marcadores, né? Depois que você acerta uma, e aí você já... Mantém aquele barbante ali, daquele tamanhinho. Eu não sei como eles faziam exatamente, mas eu imagino que seja isso, né? No chipzinho, na caixinha, escrito as distâncias, né? Que você usava um flash. Você tinha um chamado número guia do flash, e a partir dessa potência do flash, que era dada pelo número guia, você estabelecia as distâncias que ele chegava no objeto.
Então, ali, uma vez que você acha o espaço ali, você mede aquilo lá, bom, para fazer tal coisa é esse tamanho aqui. Porque eu não sei se ele tinha uma caixa de barbandinhas lá para... Eu também não sei. Eu também não sei. Mas é muito legal isso, né? Olha a precariedade. Não, o interessante é a precariedade. E a criação brasileira, né? Mas era isso que eu ia falar, Juan. Essa precariedade deu um conhecimento para o meu pai que era quase, eu posso dizer, a cereja do bolo. Ele falava para mim, Nana, o grande segredo da luz é a distância. Não pela fotometragem, mas pelo volume que ela proporciona ao objeto. Então, se você vai fazer uma capa, por exemplo, com uma luz longe, essa luz vai incidir na mulher, no caso, né, porque eu fazia muita capa com mulher, ou na pessoa fotografada, ela vai incidir de um jeito. Se você coloca ela mais perto, independente da potência, eu não estou falando de potência, eu estou falando de volume, de desenho. Então, é a luz de enchimento. O que é uma luz de enchimento? O que é uma luz contrastada? O que é uma luz difusa? O que é uma... Isso tudo é determinado pela distância da luz do sujeito. E talvez ele tenha... Meu pai nunca estudou fotografia, é totalmente empírico. E eu também. Aprendi tudo com ele. Talvez isso tenha vindo dessa precariedade. E aí a nossa criatividade vai muito mais longe. Você sabe que teve uma época que eu trabalhava muito na Argentina. A Editora Abril tinha vários títulos comuns em sociedade com uma editora na Argentina. Quem dirigia era Leonel Cais. E Leonel me convidou para fazer alguns títulos, como a Hélia Argentina, a Cláudia Argentina, a Labores, que era a manequim, né? Argentina. E aí eu ia para lá. Juan, cheguei lá, isso foi começo dos anos 2000, eu não me lembro o ano, eu sou péssima para isso. Mas cheguei lá, o estúdio, eu fiquei assim, encantada. Era tudo com controle remoto, era não sei o quê, luzes não sei o quê, mas não tinha uma fita crepe. Eu falei, como é que eu vou fazer uma foto sem uma fita crepe? Um isoporzinho. Um isoporzinho ali para refletir, né? Era supersônico, de última geração. Eu falei, não quero minha fita crepe. Ao menos um canivete, pelo menos. Mas você sabe, aí voltando nessa história da precariedade, que eu acho assim, as pessoas acham que só porque você tem assim todo o esquema, como você mesmo estava falando, né? Esse esquema todo que você tinha na Argentina, isso não vai te oferecer uma foto melhor. Se você a precariedade às vezes, as pessoas precisam entender também que quantas vezes você tiver dificuldade, você vai ser muito mais criativo para conseguir tirar e vai pensar e elaborar muito mais em cima daquilo. Seja para fotografia, agora eu estou falando, seja para fotografia ou não, né? Criativo, né? E tem toda essa estrutura boa, porque isso ajuda. Não, ajuda, né? Não estou dizendo que não ajuda, Juan, mas às vezes as pessoas deixam de realizar alguma coisa porque é precário, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque... Gente, se a gente for imaginar no momento em que a máquina fotográfica era nada, né? Vou olhar o trabalho do Beaton, por exemplo. Eu comprei um livro recentemente que mostra o making-off das fotos dele. Do Cecil Beaton. E aí eu estava vendo, é um livro que mostra making-off bastante ali das pessoas íntimas dele e peças de moda. E é impressionante o MacGyver. Aquilo lá era o MacGyver da fotografia. Você olha, era um papel celofane amarrado na parede, era uma coisa assim, que era absolutamente... Aí você olha as fotos,
Você vê aquele glamour estupendo dele, né? E aí eu olho o making-off daquilo e falo, não foi possível fazer assim. É muito interessante. Aí você pega uma Annie Leibovitz, que tem aquela estrutura que nem em cinema tem, né? Não, chega a ser exagerado até. Você fala assim, que isso, cara? Não precisa tanto. É isso. E ela começou com a fotografia né, de jornalista, né? O fotojornalismo, né? Ela começou na Rolling Stones, se eu não me engano. Então ela começou com o fotojornalismo porque não tinha nada, que era ali, né? A essência do momento, né? Que era a máquina e ponto. Ela é um exemplo maravilhoso de uma retratista, mas que pensa moda como moda, né? Ela inverte, eu acho. Embora eu acho que ela ficou muito dependente daquelas superproduções da Manchester. Não, ficou e faliu, né? Também. É que eu não sei, quando você fala que ela saiu do retrato para moda, eu não sei se foi para moda. Ela sai do retrato para moda, mas numa linguagem mais de sonho, de absurdos, sim, né? Mais de cinema até, do que moda. Ela inverteu, é que aí ela levou a moda para o retrato dela, entendeu? Nesse sentido que eu penso assim, que me ocorre assim, eu acho, óbvio que eu não estou me comparando com ela, tá, gente? Pelo amor de Deus, só estou assim fazendo um exercício de reflexão sobre os trabalhos. Assim, eu acho que eu levo o retrato para a moda e eu acho que ela levou a moda para o retrato. O retrato dela é carregado de linguagem de moda, entende? As produções atuais da Manchester, ou as que ela fez até há pouco tempo, e você vê nitidamente isso, porque ela não está mais retratando, ela está fazendo uma coisa de moda para um perfil de uma pessoa, que não é moda. Né? Então, eu acho que foi isso que me incomodou um pouco, assim, tinha todos os livros, eu adorava no início ali, depois eu fui achando aquilo muito over, sabe? 500 pessoas trabalhando, e é assim com todos esses grandes revistas internacionais. Você olha o Mário Testini, é a mesma coisa, 200 pessoas no set de fotos. Aliás, uma coisa que o Otto Tupakoff reclamava comigo muito pouco antes de morrer, né? Ele falava, gente, não é possível trabalhar com tanta gente dando palpite na imagem. Não é possível. O próprio Jairo Rodrigues, né? O querido Jairo teve uma mudança que foi para Nova York, tirar umas férias de 2 anos lá, um período sabático, por causa disso. Não estava aguentando mais ter tanta gente ali envolvido, agora faz isso, agora faz aquilo, agora eu quero assim, agora aquela sabe. Tira um pouco, tolhe um pouco a produção da criação individual. E naquela época da Abril, era você, não tinha todos esses editores dando palpite lá, né? Mais ou menos, viu? Na época da Abril, era muito comum, assim, eu estava começando um trabalho, né? Começando a foto, aí eu ouvi a editora falar assim, ai, não tem foto! Ai, ela tá dura! Ai, a mulher... Eu falava assim, calma, eu só tô começando, eu tô rascunhando, espera! Então, assim, essa coisa, no final da vida produtiva, auge da Abril, tinha uma loucura assim, sabe? Das pessoas, assim... E aí, quando veio o digital, que você via na hora ali, saindo na tela, então... Era uma loucura, assim, e palpite, dando palpite. Mas eu quero dar um testemunho, porque eu vivi a pressão de levar a foto, de levar a capa. Vocês não sabem. Você já sai com um peso gigantesco, que você precisa trazer alguma coisa magnífica, e aí já tem todo aquele envolvimento. Você chega no estúdio, aquela pressão parece que vai aumentando, porque você está vivendo o momento e você precisa tirar a grande capa, o grande momento. Então, é uma pressão, é um desespero, você começa
eu tinha horror à capa. Eu odiava fazer capa, porque era o meu momento de estresse profundo. Era o maior estresse de todos os trabalhos, era a capa. Você imagina um profissional já chega estressado por tudo o que ele já carrega, que é uma expectativa da redação inteira, do diretor de arte, da diretora da revista, que acha que nunca tá bom. E realmente surge aquela coisa, hoje eu não estou bem, eu não fui com a cara disso, né? Ainda tem esse momento sensível, né? Então, e aí você chega lá e você não consegue ver que a coisa está acontecendo. Então, eu tenho que dar um pouco de desculpa para a loucura dos editores, para a loucura. Não, mas eu entendo perfeitamente. Era a época do Diabo Veste Prada que a gente viveu. Exatamente. O Diabo Veste Prada, total. O diretor da revista acabava com você. Entendeu? Já nós conversamos com o Trípoli, se eu não me engano, que é assim, ou no nosso primeiro ensaio, que o fotógrafo ele não está sozinho, né? Ele trabalha, quer dizer, o bom resultado nosso, ele é um fruto de você ter um bom editor de arte, um bom editor de moda e, né, o editor. Sem esses três elementos unirem-se, a coisa não anda, né? E eu lembro até fazendo uma matéria com a Cláudia Moreira Salles, a Mitsubishi do Fernando Paiva, né? E vem uma editora de arte, para mim, a Cláudia devia ter uns 50 anos na época, uma coisa assim. E vem a mulher, a moça, que eu não me lembro o nome, editora de arte, com uma revista antiga da Mitsubishi, números atrás, que era Brigitte Bardot em Búzios, com 23 anos, e me mostra, a gente tem alguma coisa assim. Eu falei, desculpe, como é que é a história? Porque Cláudia é uma designer gráfica, a gente vai fotografar ela na casa dela, não é na praia, e ela não tem 23 anos, não é o problema da idade, inclusive, mas não tem, e não vai ficar de biquíni para foto, né? Quer dizer, então, a partir daí eu já saí perdido, né? Falei, pronto, acabou a minha foto aqui, porque o que eu vou dizer para essa mulher, né? Que pensa um negócio desse. Então, isso eu sempre coloco com os alunos e tudo. Por exemplo, Everton sem Brodovitch não é ninguém. O Diane Arbus sem o Marvin Israel não é ninguém. Esses caras foram... o Otto Stupakov sem a Bia Feitler não existiria, né? Então, essa ligação, ela é muito importante. Só que agora, com esse acúmulo de gente, né, tendo o Felipe dentro do lugar, não é produtivo, sem sombra de dúvida, né? E tem uma ansiedade nos fotógrafos também. Eu lembro que meu pai falava muito isso mesmo, de que o nosso trabalho, ele era um trabalho de equipe. Não adianta uma boa luz sem uma boa produção, sem uma boa maquiagem, né? Estava tudo ligado. Agora, ele falava uma coisa que para mim foi muito importante. Ele falava, tudo ali é equipe. Agora, o ponto final da sentença, quem dá é o fotógrafo. Então, a responsabilidade é sua, ele falava para mim. Não vem me dizer que essa foto não está boa porque a produção não estava boa. Você clicou. Ninguém vai culpar o criador porque não deu certo a foto, né? Né? Então, assim... uma coisa assim, né? Que aconteceu comigo de algumas vezes. A pessoa depois não dá certo o espaço da foto, vem reclamar. Eu falei, mas vocês aprovaram tudo, acharam lindo, isso aqui agora mudou, porque mudou o formato e a culpa é minha. Tem a dó, né? Agora, o Miro era o grande herói da época, porque ele era o único que falava, não vou clicar. Você lembra disso, Jussara? Um Miro mesmo. Eu já peguei um Miro mais relaxado.
Ele é o meu herói. Não, assim, eu amo o trabalho dele. Imagina, a primeira vez que fui trabalhar com ele, que eu era louca, eu não conhecia, eu consegui através de uma outra pessoa que conhecia ele para eu chegar até ele. Então, quando eu fui a primeira vez, eu fiquei quietinha, igual um bichinho quietinho ali, montei a mulher e fiquei só observando, porque eu queria ver ele trabalhando. Esse é um outro prazer. Quando eu fui trabalhar com o Otto Stopkov, foi a mesma coisa. Eu fiquei admirando, observando o que ele pedia, como ele movimentava, onde ele estava olhando, para onde ele levava a câmera, porque aquilo para mim era um momento de aula, né? Eles eram. Então, assim, eu adoraria ter conhecido esse Miro. Eu acho que eu peguei ele um pouco mais leve, vamos dizer assim. Não, o Miro, assim, era tão conhecido essa coisa dele falar, não, ele era assim mesmo. Fotografar, né? Aí teve uma vez que eu fui fazer uma moda com o Paulo Praeli. Ai, Paulo gente. Martinez. Paulo Martinez. Como é que eu posso esquecer o nome? Eu sou péssima com o negócio de nome. Mas aí era um especial para ele, moda, em Ubatuba. A capa foi até com a Luciana Curti. Ah, sim. Nossa. Eu amo essa capa. É só o olho dela, a roupa entra. É uma sweater, não é? Eu amo essa capa. Uma gola. Mas aí estava nublado lá em Ubatuba, né, para variar um pouco, né? Estava nublado e o Paulo tinha acabado de fazer um trabalho comigo, guarda essa informação. Aí a gente foi para a praia e tal, para fazer as fotos, o tempo estava nublado. Eu acho lindo praia nublado, não tenho nada contra, mas só de brincadeira, eu cheguei para o Paulo e falei assim, eu não vou fotografar hoje não. Ele fez assim, que ele tinha acabado de trabalhar comigo. Ele assim, eu falei, tô brincando, Paulo. E aí teve uma outra campanha que eu fui fazer para L'Oréal, e aí, porque semanas antes o Miro ia fazer essa campanha no estúdio, tudo pronto, tal. Na hora da foto, ele olhou assim para a luz e falou: a luz não tá boa hoje, eu vou embora. E foi embora. E não fez a campanha. Então, ele é meu herói, entendeu? Porque, assim, isso virou uma coisa meio pitoresca, mas com os olhos de hoje, quando a gente está no meio dessa conversa, a gente entende que tinha todo sentido, né? Ele levou, de fato, as vias, de fato, a ideia de que ele botava o ponto final. E ele só ia botar o ponto final se ele estivesse satisfeito. Quando ele visse a imagem, né? Quando ele entendesse a imagem. Confesso para vocês, botei o ponto final em muita porcaria. Porque eu não tinha essa coragem. E eu vivo disso. É o meu trabalho, eu precisava prestar o serviço, né? E outra coisa, quer fazer trabalho autoral? Faça o seu trabalho autoral. Trabalho encomendado, trabalho de mercado, você pode manter a sua ética, a sua postura, mas você tem que abrir mão de algumas coisas, sim, porque você está prestando um serviço, né? Eu fui fazer um livro, não sei se você participou, era 450 anos de São Paulo, e convidaram aquela coisa genial, óbvio, de 45 fotógrafos para fazer. Era a curadoria do Rubens Fernandes com o Peninha, o irmão do Eduardo Bueno, né? O Eduardo Bueno, que era historiador, né? Cada um, eles fizeram um sorteio para cada um ir para um canto de São Paulo. E o Miro caiu no Hospital das Clínicas. Olha! A gente chegou no final, a gente tinha 24 horas para fazer, que começava no início do dia dos 450 anos, né? Locaram o hotel inteiro, aquele hotel ali na Praça do Patriarca, que não existe mais, né? Agora eu esqueci o nome do hotel. E se você, mesmo de São Paulo, quisesse ficar lá, você podia ficar no hotel o dia inteiro. E eu caí na Serra da Cantareira, choveu, foi uma merda, assim, horrorosa. Mas aí chega no final, cadê as fotos do Miro? Não fez as fotos.
não estava afim, não rolou. Gostou do hospital e não fez foto nenhuma. E, nossa, e todo mundo, pronto, todo o esquema, né, de fotógrafos tudo ao mesmo tempo, 24 horas, foi pro prédio, por causa do Mira, né? Aí, o filme dele, ainda estava no iniciozinho do digital ali, ainda eu fiz com 6x6, Hasselblad, e aí acharam umas luzes de uma sala de operação que ele tinha feito ali, acho que umas 3, 4 fotos, e no final acabaram usando essas fotos mesmo. Nossa. Simplesmente não. Cadê o seu filme? Não fiz nada. Toma aqui de volta o filme O Virgem. E era o Miro, né? Só ele mesmo para fazer isso. Nessa aquilo lá, nunca mais ainda chamar o canal. Eu posso imaginar. Então, seu trabalho foi baseado no Estúdio Abril, no Rio de Janeiro. Você sempre morou no Rio de Janeiro. Então, na verdade, a minha ligação com o Estúdio Abril se deu mais quando eu era assistente, né? Aí a gente voltou para o Rio. Quando a gente voltou para o Rio, meu pai ficou doente. E aí ele faleceu em 95. E aí eu meio que fiquei na ponte aérea. Então, a minha formação, mais do que o Estúdio Abril, é do mercado editorial. Porque aí eu comecei a prestar serviço para todo o mercado editorial, inclusive a Editora Globo, com muitos títulos, Editora Símbolo, que existia na época. Tinham várias pequenas editoras, teve um boom também, um ano aí, que eu não me lembro se foi começo do Editora ano. 3 também, Editora 3. Editora 3, tinham várias editoras que foram lançando títulos para concorrer com a Abril. Uma conseguia, né? Abril também, Editora Azul, né? Editora Azul, exatamente. Tinha várias coisas assim. Então, eu acabei ficando... eu fiz mais de 1000 capas na vida, né? Então, eu virei um pouco referência mesmo. As pessoas me convidavam para fazer capa. E aí tinha a matéria dentro. Eventualmente tinha ou não, né? Mas eu queria falar uma coisa aqui, perguntar uma coisa aqui sobre esse livro aqui que você publicou há algum tempo, maravilhoso. Essa questão com as presas, né? Quer dizer, você com todo esse glamour de ter ou não convivendo, né? Com a questão da moda e tudo, você vai para um livro extremamente social aqui, né? Discutindo certos problemas do Brasil e tudo, mas ao mesmo tempo você tem a questão dos bordados aqui, né? Que você inicia essas montagens, né? O quanto dessa vivência anterior aí com esse glamour todo você levou para complementar esse livro aqui, que é maravilhoso, né? Chama Ausência. Lindo, que é a correspondência com as presas. Né? Então, Juan, na verdade, esse livro, para eu falar de ausência, do livro Ausência, eu tenho que falar antes do livro Andorinhas. Por quê? Ambos os livros fazem parte de uma trilogia de livros onde eu me proponho a me encontrar com mulheres estigmatizadas pela sociedade. Esse desejo, ele vem desde a faculdade. Quando eu sou formada em jornalismo, né? E eu entrei na faculdade para fazer jornalismo texto. Eu queria escrever. Eu achava que já tinha fotógrafos demais na família. Meu pai era fotógrafo, meu irmão era fotógrafo, estava bom de fotógrafo. E aí o meu sonho era mesmo escrever e, quem sabe, fazer cinema, roteiro, tal. Então eu entrei para a faculdade com esse objetivo. Eu engravidei logo no primeiro ano da faculdade da minha filha, Lígia, que hoje tem 42 anos, engravidei com 18 anos. E aí, bom, tive lá minha filha, aí no penúltimo ano da faculdade
eu engravidei do meu filho, Ricardo, que hoje é fotógrafo da Reuters. Então, eu tive 2 filhos na PUC. Eu brinco que meus filhos são filhos da PUC, né? E aí, chegou uma hora que eu precisava trabalhar. Então, você descobriu esse gene, né? É forte, assim. E aí, eu estava precisando trabalhar, né? Porque eu tinha 2 filhos, caramba, eu precisava trabalhar. E aí, o meu irmão, Sérgio Moraes, trabalhava na agência Angular, com João Bittar. E eles precisavam de uma secretária lá. E aí meu irmão me deu um toque. Ele sabia que eu estava precisando trabalhar. Ele falou, vai lá trabalhar de secretária. E lá fui eu. Logo que no primeiro dia o João falou assim, mas como assim você faz jornalismo para escrever? Você tem que ser fotógrafa. Eu falei, não, João, já tem um fotógrafo demais na família. Bom, eu não sei se porque eu era péssima secretária, o João não se conformava. E ele falava, você tem que fotografar, você tem que fotografar. E tanto insistiu, que isso foi em 84, quando o Jânio Quadros começou a despontar como possível candidato à Prefeitura de São Paulo. Aí o João falou, pega uma câmera lá na sua casa e vai sair junto com um fotógrafo, eu não me lembro o nome dele, era Marcos, mas eu não lembro o sobrenome. Você vai sair junto com o Marcos, claro que ele que tem a obrigação de trazer a foto, mas falar um filminho e ver o que acontece. Aí lá fui eu, peguei uma Nicomate, né? Botei lá o meu filminho e fui lá fotografar. Aí, uma foto que eu fiz do Jânio foi escolhida para sair na revista Senhor. Aí eu fiquei toda feliz e mostrei o contato para o meu pai. Aí meu pai olhou o contato. Na época, quem não sabe o que é contato, depois vocês procurem saber, tá? Filas do filme que você via no Positivo e tal. O cromo ali disposto e a gente pegava a lupa para ficar olhando fotinho por fotinho para escolher a foto final. Mas aí o meu pai olhou... olha a lupa aí. Olha a lupa. Elas são claras aqui para olhar o contato. A de cromo ela é escura. Lupa de primeira qualidade. Porque a minha lupinha era aquela de metal, sabe? Parecia um coador. Mas aí o meu pai viu o contato, né? Aí ele falou assim, olha, até que você leva jeito, mas eu nunca vi ninguém fotografar, virar fotógrafo começando assim, fotografando, né? Você tem que entender quais as possibilidades, se você quer ir para um campo, se você quer ir para outro, vem trabalhar comigo como assistente. E aí eu fui trabalhar com ele. E aí então que a coisa foi. Mas o desejo do livro, da trilogia, por isso que eu voltei tão lá atrás para a faculdade, ele veio da universidade, porque quando eu trabalhei na Angular e virei assistente do meu pai, foi no último ano da faculdade. E aí eu propus que o meu trabalho de monografia de final de ano fosse um ensaio fotográfico. A matéria era semiótica, a gente estava falando de Foucault, e aí eu propus um ensaio fotográfico inspirado no Ensaio da Loucura, me fugiu o nome do livro agora, acho que é Ensaio de Loucura, alguma coisa assim. E aí eu fui para o Juqueri fotografar. E aí, chegando lá no Juqueri, fui assim, cheguei lá, bati na porta, olha, eu sou universitária, quero fazer um trabalho fotográfico e tal. E eu não sabia que eu ia fazer só com mulher quando eu fui lá, eu ia fazer no Juqueri. E aí, conversando com o diretor do hospital, ele falou, olha, eu não posso permitir que você entre nas colônias masculinas, porque a sua presença vai causar um rebuliço. Mas você pode ir nas colônias femininas. Então, por isso que eu digo que começou ali. E aí ele falou, a gente tem 3 colônias. A colônia das pessoas que entram aqui
e que, na verdade, elas são mais alcoólatras ou abandonadas do que propriamente pessoas com problemas de saúde mental. Tem as intermediárias, vamos dizer assim, a outra colônia, em que tem pessoas com problema de saúde mental, mas que vão passar por aqui, podem sair, podem... E tem as que vão morrer aqui, né? Eu falei, então eu quero os dois extremos. Aí no primeiro dia eu fui na mais suave, de fato era tudo mais suave, até o ambiente. As mulheres chegavam perto de mim e a maioria pediam para me chamar de mãe. Então você via a carência absoluta e total. E beleza, fiz as fotos, fui para casa, tudo bem. No dia seguinte eu fui na barra pesada, vamos dizer assim. E aí, de fato, eu encontrei cenários absurdos, né? Desde total falta de higiene, mulheres deformadas por medicação, o cheiro que ficou na minha garganta durante muito tempo. E aí eu estava lá fotografando e tudo, aconteceu alguns episódios violentos, mas beleza, estava lá fotografando. Aí, quando eu fui pegar mais um filme para pôr na câmera, eu vi que tinha acabado os filmes que eu tinha levado. E aí eu falei com o rapaz que estava me acompanhando, eu falei, olha, eu fiz assim mesmo, botei a mão assim no pescoço e falei, os filmes acabaram, então eu estou indo embora. Quando eu fiz isso, eu vi que eu estava ardendo em febre. E aí eu fiquei uma semana doente mesmo, com 40 graus de febre. E aí eu entendi que era isso que eu queria para mim. Era isso que era importante para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito politizada. Então, eu considero que essa minha vivência de mercado, ela me preparou e me colocou no mundo como fotógrafa. Mas a minha existência como fotógrafa, ela só se consolidou, ou pelo menos ela se reafirmou como uma coisa visceral, de fato visceral, de estar no mundo, de ser quem eu sou pela fotografia, quando eu tenho coragem de fazer o meu trabalho autoral. E eu digo coragem, não é a palavra coragem, não foi escolhida à toa, porque a gente sabe que para você fazer um trabalho autoral, visceral, sem que alguém mande qualquer coisa, que a disciplina seja interna, que o desejo seja só seu, você tem que ter coragem. Você tem que ter muita coragem. Porque você sempre vai ter uma desculpa para não fazer aquilo, para não encontrar com aquilo, para não encontrar aquela realidade que te desloca do mundo, que te questiona no seu lugar do mundo. Então, é nesse momento que, para mim, a fotografia, eu falo assim, eu sou fotógrafo, eu sou, o que eu sou é por conta da fotografia. Então, é no Andorinhas e é no Ausência. Então, toda a carga de vivência, de experiência com fotografia, com pessoas, com moda, com retrato, com foto de culinária, de decoração, seja lá o que for, está dentro de tudo que eu faço agora. Não tem como eu separar, não tem como eu dizer que não tem uma relação. Até o que eu recuso como experiência, que fazer capa de nova, por exemplo, para mim chegou uma hora que era uma tortura. Era uma tortura eu ir para São Paulo fazer capa de nova. Porque era um desrespeito absoluto a tudo que eu acreditava. Então, tudo isso, no fundo, está aí, no Ausência, sabe, Juan? Está no Andorinhas. E agora no Alma, que eu estou fazendo. Me conta, o Andorinhas, ele aborda o quê? Aí conta essa passagem. O Andorinhas. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se está aqui perto. O livro, Jussara, é comovente, é o nome mais adjetivo que eu encontro
para definir esse livro, O Ausência, porque ele é de uma delicadeza, ao mesmo tempo de uma beleza e tudo, e isso tudo que a Nana acabou de dizer, né? Essa coisa forte está dentro dela, assim, transforma isso, porque isso aqui você pode pegar, pode aparecer, né? São polares, né? Mas é muito duro você estar num lugar desse e fazer isso. Não é para muitos, não. Então, o Andorinhas, que foi o primeiro livro da trilogia que chama-se Desamadas, o Andorinhas eu me encontro com mulheres que trabalham como prostitutas de estrada, especificamente prostitutas de estrada, que é o segmento da prostituição mais vulnerável e mais, vamos dizer, renegado, até pelas próprias prostitutas. Por exemplo, as mulheres que trabalham em Copacabana desprezam as que trabalham na estrada. Então, eu fui no segmento mais, como eu posso dizer, mais vulnerável, né? E aí eu me encontro, então, com 5 mulheres, a Dorothy, a Gerenilza, a Simone, a Roseli e a Betsy. Nesse livro, eu fiz todo em filme, todo com filme 3.200 ASA, porque eu não queria interferir na luz do lugar, não queria interferir em nada, e eu queria ter um filme com uma asa suficiente para que eu não precisasse interferir, né, e pudesse retratar tudo que eu encontrasse. E eu sabia que eu ia para a estrada à noite, tudo, para os motéis, até muito engraçado, porque eu fui em vários motéis da Dutra e depois viajando com meu marido eu falava assim, já fui nesse motel, já fui nesse aqui, já fui nesse aqui. Ou então ele me ligava e falava, oi, Nana, onde você está? Eu falei, estou aqui no motel com a Dorothy, né? Então, tem essas brincadeiras. Mas então o Andorinhas eu me encontro com as mulheres que trabalham como prostitutas. No Ausência eu me encontro com mulheres encarceradas, especificamente mães encarceradas. Por quê? Eu, ao estudar, né, entre Andorinhas e Ausência, tem 10 anos. Então, eu percorri para chegar em Ausência, eu percorri 10 anos. Só 4 anos pedindo autorização para entrar no sistema penitenciário. E eu não desisti. Cada não que eu levava, no dia seguinte eu ligava de novo, aí eu dava um intervalo, ligava, até conseguir. Quando finalmente eu consegui, eu já havia estudado pra caramba, né? Porque esse tempo, 4 anos tentando, e eu ia estudando e tal. E aí, eu não sei se as pessoas sabem, mas as mulheres encarceradas normalmente não recebem visita. Elas não recebem visita por muitos motivos. Desde o motivo moral, que não se permite à mulher o erro, né? A sociedade é muito mais condescendente ao homem do que à mulher. Quando a gente vai num presídio masculino em dia de visita, tem quilômetros, eu não estou usando metáfora, são quilômetros de fila de mulheres para visitar os seus filhos, os seus maridos, os seus irmãos, ou seja lá quem for. E você, no dia de visita do presídio feminino, quando muito, tem uma pessoa. Outro motivo, que talvez seja o motivo mais importante, é que a maioria das mulheres presas são chefes de família. Elas são as chefes da família, porque os seus maridos ou estão presos, ou já foram mortos, ou não existem, não há maridos. Então, quando a mulher é presa, a família se destroça imediatamente, né? E um outro motivo, porque são muitos, mas um outro motivo é a própria mãe não querer que o filho passe por aquela situação e não querer visita. É mais raro, mas também é um motivo. Então, sabendo disso, eu criei um projeto que chamou-se Projeto Travessia, onde eu propus uma correspondência fotográfica entre a mãe presa e os filhos e filhas fora da prisão. Então, para fazer isso, eu levei um fundo de uma fotografia de céu para o presídio. E elas
entraram no fundo de céu para fazer uma foto para mandar para os seus filhos, junto com uma carta delas e uma carta minha, pedindo autorização para ir à casa dos filhos, fotografá-los e então levar as fotos para a mãe e daí se estabelecer a correspondência fotográfica. Esse projeto foi considerado um projeto de inserção social. Ele foi feito de 2015 a 2016. Aliás, de 2014 a 2015. Sei lá, não sei mais, eu sou péssima com data. Mas é por aí. E aí, então, quando eu terminei de fazer esse trabalho de campo, vamos dizer assim, a primeira coisa que me veio na mente, eu falei, gente, como é que eu vou contar essas histórias? Como é que eu vou dar conta de contar histórias tão violentamente rasgadas, né? Tão violentamente, enfim, que destruiu tantas famílias. Como é que eu vou contar essas histórias? Foi então que eu me lembrei das arpilheiras chilenas, e é aí que entra o bordado, Juan. A arpilheira é uma técnica de bordado manual, e que eu conheci as arpilheiras chilenas que, na época da ditadura militar, contavam sobre as atrocidades da ditadura com bordados e retalhos. Elas bordavam em sacos, tipo saco de farinha, e iam contando essas histórias. Elas ficaram muito conhecidas através da Violeta Parra, uma cantora que espalhou esse trabalho pelo mundo. Hoje a gente tem no Brasil as arpilheiras de Mariana, por exemplo, que contam da tragédia de Mariana através de bordado. Temos as arpilheiras da resistência, que contam também, é uma técnica mesmo de bordado. Qual o sentido de arpilheira? Eu não sei, não sei, mas a arpilheira é a técnica. Tá. Arpilharia, não sei esse detalhe. Mas aí eu pensei que seria uma forma de eu costurar um pouquinho a vida dessas pessoas, sabe? De eu trazer um pouquinho de volta. E eu também, era tanta informação, tanta vivência e experiência difícil de assimilar, que foi uma maneira de eu assimilar as histórias e continuar conversando com essas mulheres, porque escutar é muito difícil. E foi a partir desses trabalhos que eu comecei o movimento da fotografia de escuta, que a gente pode falar depois. Mas então eu fui fazendo assim peças de casa que elas nunca teriam, tipo uma colcha de casal de retalhos, e que as fotos viraram retalhos também. Arpilheira é uma manta de tecido mais grosseiro, assim, o que significa a palavra mesmo, é um manto mais tosco, assim. Rústico, né? Deve ser, né? Exato, E aí eu fiz 7 peças, uma colcha de casal, uma cortina, tudo viagem, tá, gente? Representando, né? Tudo de retalho, com tecidos, com peças de roupa, com fotografias. Eu imprimi fotos em papel canvas, bordei as fotos, e aí aconteceu uma coisa assim meio monumental, assim, que não cabia num livro, mas cabia numa exposição. Então, a ausência começou como exposição. E aí eu fui convidada a expor no Centro Cultural Correios, num trabalho baseado em cartas. Então, foi maravilhoso. E aí a ausência aconteceu em 2017 no Correios e depois foi para Paraty, depois foi para Fiocruz. Eu expus lá na Fiocruz e fiz parte das manifestações, das comemorações dos 70 anos da Declaração de Direitos Humanos, e acabei ganhando o meu primeiro prêmio de Direitos Humanos com a exposição Ausência, que me deu uma felicidade imensa e tal. Aí chegou a hora de virar um livro. Eu falei, caramba, como é que eu vou reduzir, né, essas peças? Elas estão até aqui, esse negócio branco aqui, são elas penduradas, porque eu não posso dobrar, porque tem foto,
tem todo um jeito de guardar. Bom, enfim, foi aí que eu tive a ideia de fazer um livro arpilheira, que é o Ausência. Então eu bordei 48 frente e verso, né? 48 páginas do livro. Depois eu resumi, não tem todas no livro. E achava que o livro ia dar conta de ser aquilo. É uma pilha assim. Eu bordei do tamanho do livro mesmo e depois fotografei. Não reproduzi, eu fotografei. Porque também, se notar as páginas do livro, tem umas sombras, tem umas coisas que não é de reprodução, é de fotografar a página mesmo, né? E aí, então, o texto era muito importante. Eu vi que o livro não dava conta de ser só dessa forma, e aí, então, eu entrei com texto, talvez eu tenha até exagerado um pouco no texto desse livro, mas porque são histórias muito complexas, né? Então, eu queria dar conta de trazer à tona essas histórias em que o leitor fizesse a sua leitura e não fosse uma leitura minha do que eu ouvi simplesmente, né? Então tem esse cuidado. Deixar o leitor interpretar. Mas eu precisava do texto para isso, né? Porque o texto é todo baseado, tanto de Andorinhas como de Ausência, eu não escrevo um texto sobre, eu escrevo um texto com elas. Então, eu só uso as palavras delas, eu só uso a forma delas falarem. E eu entro ali como quase como dando a mão para o leitor. Uma intermediária, né? Né? Então, assim... Uma ponte entre... eu falo que eu sou um cavalo ou uma égua que trago no lombo essas histórias. Mas essas histórias, elas não me pertencem. Elas estão acontecendo junto comigo, né? É um encontro. Não é sobre, é com, né? Então, é isso. Aí, o Andorinhas o Ausência, então, é resultado desse projeto Travessia. E agora eu já estou fazendo, ainda em produção, obviamente, o Alma, que completa a trilogia. Eu não gosto de usar a palavra fecha nem encerra, porque ela não encerra, mas ela completa, de alguma forma, uma trilogia, onde eu me encontro com mulheres que viveram ou vivem em situação de rua, especificamente mulheres de Salvador, especificamente mulheres que são militantes pela causa, seja ativamente, seja na história que elas trazem. Por que eu estou dando esse recorte? Os 3 livros têm um recorte, né? A prostituição de estrada, as mães encarceradas e agora as mulheres de Salvador. Porque Salvador tem uma história de população de rua muito importante. Existiu uma mulher chamada Maria Lúcia Pereira, que foi uma das fundadoras do movimento de população de rua, que tem uma história incrível, uma consciência, uma maneira de ver as coisas, um ponto de vista que a gente nunca viu, eu nunca vi. Você tira a população da rua, do lugar do fundo do poço. Você tira, você vê a população de rua de outra forma. Além do que, a população de rua é muito diversa, a gente sabe disso, São Paulo sabe disso melhor do que ninguém, né? O quanto ela é diversa. Então, como é que eu vou tratar desse assunto de uma maneira assim? Então, por isso um recorte é importante. E também é um assunto diferente de Ausência e Andorinhas, que está pautado no momento, né?
A gente vê matéria sobre isso por conta muito de São Paulo, Padre Júlio Lancelotti e todas essas informações que a gente tem, um governo hoje que se preocupa com a população de rua, que tem programa para a população de rua. Então, é um assunto que está em pauta. Então, eu queria também contribuir com esse debate, trazendo uma população que as pessoas desconhecem, né? A gente desconhece essas pessoas que militam. Quantas pessoas têm essa noção de que ali quem está na população de rua sabe que tem direito, sabe que tem que ser atendida, sim, pelo Estado, que ela não pode ser jogada às traças, que ela não é igual a um buraco de rua, como, por exemplo, eu vi outro dia uma entrevista, uma matéria no jornal, se eu não me engano, foi até na Folha, que a manchete era assim: o que mais incomoda a população de São Paulo? Buraco de rua e população de rua. Então, assim, se coloca no mesmo patamar um buraco de rua e uma pessoa que vive na rua. Transforma a pessoa da rua, ele não é um ser vivo, né? Vou chamar dessa forma, ele não é um ser. Não, e que ninguém se pergunta como ele foi parar lá. Isso é uma coisa que eu coloco sempre. Como essa pessoa foi parar lá? O que levou essa pessoa a chegar a esse momento? Né? Olha, eu conheci, Jussara, uma mulher que vai estar no livro. Ela foi para a rua com 8 anos de idade porque pegou um biscoito sem pedir. E a mãe botou ela no juizado. E aí ela fugiu do juizado e foi para a rua com 8 anos de idade. Essa criança viveu 45 anos na rua. Ela sofreu as piores violências que a gente nem tem repertório para imaginar. Entende? Mas ela é militante. É sobrevivente, né? Não, e ela luta pelos outros, por uma causa, um direito. Porque eles se identificam como irmãos, né? Como próximos. Sim, tem uma união ali, tem uma relação ali, né? E assim, enfim, quantidade de estupro que essas mulheres sofrem, enfim. Sim. Aí aguardem o livro. Mas você tinha falado de um projeto que você falou, eu vou deixar para o final, vamos terminar aqui. É a fotografia de escuta. Na verdade, não é um projeto, é um movimento que eu venho defendendo. A partir de muita leitura, inclusive uma leitura atual que eu recomendo muito. História Potencial de Ariela Aisha Azuai. Que ela desloca a fotografia totalmente do que a gente pensa hoje. E desloca o nosso pensamento também. Ela propõe a gente a desaprender a pensar como a gente pensou até hoje sobre a história potencial, sobre a história, basicamente. E aí traz a fotografia, traz a informação, traz a arte, traz tudo junto, né? Então eu tenho feito muito esse movimento de leituras que me deslocam, que são inclusive difíceis de ler, porque desloca muito. Ela te desestabiliza tudo aquilo que que eu falei, que a gente vem construindo, né? Agora, com 61 anos, que eu me libertei disso, que eu fui para aquilo, mas ainda assim ela te desloca, e eu gosto disso. Uhum. E a fotografia de escuta é um movimento que eu proponho de reflexão sobre a fotografia humanista. E aí é sobre mesmo, não é com, não. É sobre. A gente refletir em que bases a fotografia humanista existe, sobre quais bases, né? Como que a gente pensa até hoje da posição de Huberman, fala muito da posição, né, do fotógrafo, que o fotógrafo tem que escolher uma posição. E eu escolhi essa posição, a posição da escuta.
E eu venho defendendo isso como um movimento, e que não é um conceito, porque eu não inventei isso. A escuta, ela está aí, né? A fotografia como escuta também está aí. Muitos fotógrafos já falaram sobre isso. Mas eu tenho feito esse movimento para mim mesmo, de entender que é importante o deslocamento e é importante, sobretudo, a escuta cada vez mais, como cidadã, como pessoa que vivo o meu tempo, a minha história, porque a gente sabe que cada vez mais a gente escuta menos, né? Então, eu estou fazendo o movimento contrário e trazendo isso para a minha fotografia. E como isso reflete na fotografia? Eu gostaria de... Olha, eu acho que, de alguma forma, eu já fazia isso, como eu falei, não é nenhuma novidade. É só uma reflexão e um movimento. Mas isso faz com que a gente respeite mais a própria fotografia, o sentido da nossa responsabilidade de intervir, de registro do imaginário das pessoas. O que a gente fotografa é o repertório de imagem que a gente deixa no mundo. Que vai refletir em muitas coisas. Em muitas coisas, no comportamento, na forma que as pessoas vão entender o mundo passado, como elas vão se ver né, nesse momento. Que a gente tem muita responsabilidade, tem que ter muita responsabilidade sobre o nosso trabalho, sabe? Com a imagem que você produz, né? Uma responsabilidade, uma ética, atender essa ética, né? E em dado momento, eu acho que todo fotógrafo é questionado, né, com essa questão. Você está fazendo uma fotografia como fotojornalista, você tem que pensar um pouco, não é a imagem pela imagem. Sim. Né? Não é a sociedade do espetáculo, do The Boss, nem nada. É a sua responsabilidade como ser humano também, né? Que está por trás da lente. Né? A lente é sempre um perdão para se fazer um monte de coisas. Né? Assim, não, eu sou jornalista, então o meu comprometimento é com a verdade. E não é assim também. Não é. Até porque a gente sabe que essa verdade, ela já foi predestinada antes pelo editor. Ele quer que você fotografe a verdade dele, não a verdade, né? Mas uma coisa que eu gosto de dizer, por exemplo, que tem a ver com fotografia de escuta, que a fotografia mais importante do livro Andorinhas foi a que eu não fiz. Eu fiz o trabalho Andorinhas de 2007 a 2008. Aí, de 2008 a 2009, eu achava que o trabalho estava pronto e fui atrás de Lei Rouanet, aquelas coisas todas, para publicar o livro. E recebi tanto não, que eu resolvi me encontrar de novo com as mulheres. Então, eu me encontrei em 2009, voltei a procurar as 5 mulheres que eu havia encontrado antes. E uma delas, a Simone, eu encontrei no INCA, morrendo de câncer, no estado bem avançado. E só que a gente ficou convivendo uns 6 meses até ela falecer, e ela ia para o INCA, melhorava, eles mandavam ela para casa de volta, e ela tinha uma crise, voltava para o INCA e ficava nessa coisa. E eu, muitas vezes, fui buscá-la na casa dela, porque a ambulância não tinha ambulância para buscar. Enfim, eu passei a frequentar o INCA junto com ela, durante esse período. E aí, quando ela, de fato, não, enfim, ela tinha que ser sedada porque ela não podia ser operada e ela não tinha mais como sobreviver, a assistente social me chamou e falou assim: Nana, a gente vai sedá-la. Falou isso, não tem como operar, enfim, ela tem que ser sedada. E eu queria te pedir para você trazer os filhos dela para se despedir dela. Eu falei, claro, fui lá buscar os filhos.
Aí, quando eu fui para casa, a primeira coisa que eu pensei, que eu ia buscar no dia seguinte, né? Primeira coisa que eu pensei, eu levo a câmera? Eu falei, não, eu não vou levar a câmera. Esse momento não me pertence. Esse momento é muito íntimo. Eu não posso, seria uma invasão absoluta, né? Então eu Seria não. quase se aproveitar, né, de uma situação. E aí eu não levei a câmera, busquei as crianças, levei até a mãe, assisti a despedida, fotografei, mas sem câmera. E eu acho que isso é fotografia de estudo. Limiar, né? Como saber? Isso é uma coisa que atormenta o fotógrafo, né? Como saber esse limiar, onde eu posso ir, onde eu posso. Confortável. Isso tem a ver com essa mulher aqui. Porque a gente acostumou, Juan, a pensar no fotógrafo, como você mesmo falou, que com a câmera na mão ele pode tudo. Ele não pode tudo. Ele não pode tudo. Sabe? Eu acho que foi Roland Barthes que falou, não tenho certeza, mas é uma frase tipo: a fotografia, ela pode gritar, mas não machucar, não ferir o fotografado, eu quero dizer, né? Então, eu acho que a gente tem... O Ripper, João Roberto Ripper, ele tem esse movimento que ele chama de fotografia compartilhada. Eu chamo de fotografia de escuta, por isso que eu falo, não é uma... É só um nome a dar para o que... É uma postura, é um movimento, é procurar um lugar, sabe? Nesses dias que a gente está vivendo, que a fotografia virou um suporte ali, uma fonte de falsidade, tudo, né? Cada vez mais essa responsabilidade cresce. E está na mão do fotógrafo, né? De colaborar com isso ou não, né? Quer dizer, há que ter essa ética, né? E ela, infelizmente, não é compartilhada tanto quanto devia, né? Mas realmente esse movimento de vocês é bem bacana. O Vitor é também um fotógrafo extraordinário nesse sentido de ligar a sociedade com a imagem, né? Resgatar coisas que estão perdidas e tudo como o seu. Lindo, Nana. Lindo mesmo. Nana, eu quero agradecer muitíssimo. A gente já está aqui há 1h30, mais de 1h30, mas enfim, querida, olha, emocionante. Estou aqui em lágrimas, emocionante, porque assim, a Nana que eu conheci, a mulher sensível, delicada, gentil, sempre um abraço, a convivência que a gente teve sempre foi um abraço para mim, um grande prazer, e aí ver que você se desviou ou não, usou todo esse conhecimento, toda a sua estrada. Eu só consigo imaginar o José Antônio morrendo de orgulho, inchadíssimo de orgulho por essa filha, pelos filhos, né? Todos, que são maravilhosos. Então, assim... Oi? E os meus netos. E os netos, os filhos dos netos. Achei que essa narrativa é imprescindível na nossa história. E, nossa! Esse desvio e, ao mesmo tempo, não desvio, né? Muito conteúdo e o fotógrafo não muda a cabeça dele a cada trabalho, né? Ele incorpora, né? Ninguém melhor para incorporar melhor do que... Não, foi lindo. Foi lindo. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo, a gente está falando sobre fotografia de moda, é a base de toda a nossa conversa, pode te levar mesmo, né? A fotografia de moda pode te levar, e você virou esse exemplo, entendeu? Levar para outros momentos, para outros pensamentos, para uma maturidade de utilização do olhar, porque a fotografia está no seu olhar, como você mesmo disse, você não fez a foto, mas você fez a foto, né? Então, as pessoas precisam entender que a fotografia, às vezes, não precisa da máquina, ela precisa ser estudada e conhecida e aprimorada no olhar.
a máquina é só um objeto que registra. É uma Husserl, filósofo tcheco, que deu aula aqui na PAAP e tudo, ele dizia que era uma prótese, né? A câmera era uma prótese. Exatamente, é uma prótese. Apenas uma prótese funcional, como também moral, né? Super obrigado. Ficaria aqui mais 2 horas ouvindo. Olha, também. Quando eu for a São Paulo, vamos combinar da gente se encontrar. Vamos. Eu não moro mais em São Paulo, mas... E vocês também, quando vierem ao Rio, vocês têm que conhecer meu espaço cultural. Tem 2 galerias maravilhosas. Ai, aonde? Vamos terminar com essa dica. Na Glória, chama-se Retrato Espaço Cultural. Tem restaurante, tem cursos, tem 2 galerias incríveis. E as 2 galerias, elas trazem um discurso também, que eu acho importante, que elas não têm parede branca. Elas são em ruínas, as 2 galerias. Então, pá de parede branca! Chega de parede branca nesse mundo! Ai, obrigada, Nana. Um beijo enorme. Obrigada a vocês. Beijo. Beijo.